Nós vamos abrir em Lucas 5 e desta vez, irmãos, eu estive a pensar bem e eu não fiz PowerPoint com o texto, porque eu quero realmente que vocês possam ir à Bíblia e ter este hábito. Às vezes eu faço, a maioria das vezes faço o PowerPoint com a passagem, mas desta vez pensei, não vou fazer, vou deixar as pessoas, até porque nós vamos ali vaguear pelo capítulo 5. Nós, a semana passada, falámos desta pesca maravilhosa que aconteceu quando Jesus pede para Pedro ir novamente para o centro do lago e Pedro, não duvidando sobre a palavra que Jesus tinha dito, ele lançou a rede e eles fizeram uma maravilhosa pescaria. Nós estudámos essa parte do capítulo 5, mas o capítulo 5 não termina aí e nós vamos hoje estudar o capítulo 5 a partir do verso 12 até ao 16 e depois vamos fazer uma pausa ali numa passagem ali no meio e ir ao 27 e ao 38. Porque eu achei realmente que estas duas passagens poderiam complementar-se muito bem naquilo que iria ser hoje o estudo da palavra. E depois para a semana iremos então falar do versículo 17 ao versículo 26, será para a semana. Então vamos abrir Lucas 5 a partir do verso 12 e em vez de lermos o texto todo corrido, eu vou fazendo algumas pausas no meio do texto para poder também ensinar e extrair do texto aquilo que eu quero esta tarde trazer da parte do Nosso Senhor. Vamos orar, está bem, irmãos? Eu acho muito importante. Isto realmente é uma obra do Espírito Santo, não é minha. Eu sou apenas um instrumento e durante a semana, graças a Deus, tenho tempo para poder ler a Bíblia, para poder estudar a Bíblia, para poder chegar aqui também preparado para vos ajudar a extrair deste tesouro, estes tesouros tão bons que nós temos na Palavra de Deus. Eu vou orar também. Senhor, aquilo que nós te pedimos neste momento é que tu possas falar connosco. É um privilégio, Senhor. Às vezes parece que não ouvimos a tua voz, Senhor, então vem trazer à nossa vida, Senhor, algo que possa realmente tirar essa barreira que pode estar a impedir de ouvir a tua voz, Senhor. Realmente que possa o nosso coração estar preparado para esta semente da tua palavra que vai ser lançada, Senhor, e nós possamos crescer espiritualmente. Este é o objetivo da tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela penetra como uma espada de dois gumes e ela retira aquilo que está errado e coloca aquilo que é o correto, de acordo com aquilo que tu tens para nós. Então, Senhor, ajuda-nos a ler, a meditar, a estudar a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa realmente falar connosco. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 12. Depois de Jesus ter passado aquela experiência que teve com Pedro, Tiago e João, de os escolher para o seguirem, diz assim então a versão BPT, Bíblia para Todos, no versículo 12. Diz: uma vez estava Jesus numa certa povoação onde havia um homem cheio de lepra. Irmãos, importa muito saber fazer aqui a primeira pausa, importa saber que nós, estudando o contexto onde Jesus está, o impacto que tinha esta doença da lepra num homem ou numa mulher, num ser humano. As condições em que os leprosos viviam realmente eram muito complicadas. Não conseguia encontrar nada parecido com aquilo que nós podemos experienciar hoje. Não é? Pensei, uma pessoa com Covid. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A lepra era uma doença extremamente contagiosa, para a qual a cura era muito rara, não era comum haver assim uma cura tão fácil, por assim dizer. Os leprosos eram colocados à margem da sociedade. Então eu quero que vocês, ao pensar neste homem cheio de lepra, pensem realmente naquilo que aquele homem estava a passar, estava a ultrapassar na sua vida. Mais do que uma doença física, em que o corpo do doente começava a desfazer-se aos poucos, parte do corpo começava a cair, era também uma doença que punha o doente à margem da sociedade. Ele era rejeitado, era colocado à margem da sociedade. Era costume até, vejam lá, um leproso que passava nas ruas da cidade, algumas pessoas que tinham conhecimento, porque eles andavam com ligaduras
e andavam porque aquilo fazia ferida e deitava pus e tinha sangue. Era fácil olhar e ver que era alguém que era leproso. Então, as pessoas que identificassem que era um leproso começavam a gritar: leproso, olha o leproso! Para que as pessoas que não reparassem pudessem vir e afastar-se daquela pessoa. E era assim que um leproso vivia. Irmãos, nós não temos lepra em Portugal. Não há registro, penso eu, de leprosos. Mesmo assim, esta doença foi, ao longo da evolução da medicina, foi-se também encontrando cura e tratamento. Mas, por vezes, existem pessoas que acabamos por agir para com essas pessoas como se elas tivessem lepra. Às vezes nós olhamos para alguns sem-abrigo, algumas pessoas que nós temos o conhecimento que passam por uma doença que pode ser a SIDA ou seropositivos. Às vezes pessoas de uma determinada etnia, pessoas que são toxicodependentes ou têm uma imagem realmente que aparenta serem viciados em algum tipo de droga. E agora, algumas pessoas, até se calhar com o Covid, começam a sentir: eu não tenho certificado, ou não me vacinei, né? E as pessoas começam a reagir de uma certa maneira: tens Covid. Nós acabamos por agir com estas pessoas de uma forma em que agimos para com elas fazendo acessão de pessoas. Através de alguma coisa que nós conhecemos acerca da pessoa, nós acabamos por levar a nossa vida e no relacionamento que temos com essa pessoa acabamos por decidir não nos relacionarmos ou evitarmos essa pessoa por alguma coisa que diz respeito à sua pessoa. E rejeitamos o convívio e a comunhão com estas pessoas, de alguma forma porque achamos que somos melhores do que elas. E acabamos por ter um pouco de egoísmo. Achamos que o relacionamento com estas pessoas, e era assim que se passava com as pessoas que tinham lepra no tempo de Jesus, vão nos trazer mais problemas do que vantagens. Por isso, não nos damos ao trabalho de nos relacionarmos com elas. Assim, levamos a nossa vida acabando por evitar essas pessoas. E eu dei aqui alguns exemplos, mas nós, na nossa cabeça, eu acredito que o Espírito Santo vá lembrar algumas pessoas, tu começas a pensar: realmente eu agi assim, às vezes com aquele colega de trabalho que é tão chato e cheira tão mal da boca, eu não consigo. Ou aquela pessoa que cheira tão mal, aquela pessoa que é tão inconveniente. E nós acabamos no nosso dia-a-dia, de uma forma quase que inconsciente, ou bem consciente, de fazer exceção de pessoas no sentido em que, relacionar-me com esta pessoa vai ser vantajoso para mim ou não? E acabamos por tomar estas decisões. E ao evitarmos essas pessoas e esses relacionamentos, acabamos por perder a oportunidade de sermos abençoados por Deus naquilo que Ele chamou Pedro, Tiago e João de serem pescadores de homens. Aliás, e eu quero aqui fazer a primeira intervenção a nível de partir aqui o texto, e eu li só o versículo 12 porque achei muito interessante esta situação da lepra e o quanto a lepra pode ser comum. A lepra pode ser comum para os nossos dias e a forma como nós lidamos com os outros, apesar de o outro não ter lepra, nós às vezes agimos para com essa pessoa da mesma forma que as pessoas no tempo de Jesus agiriam para com alguém que tinha lepra. Vamos a Lucas 5, versos 27 a 32. Diz assim, versículo 27. Mais tarde Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no posto de cobrança, ponto final, desculpem. Segue-me, disse-lhe. Levi deixou tudo, levantou-se e foi com Jesus. Posteriormente, deu em sua casa um grande banquete em honra de Jesus, em que tomaram parte muitos cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus e os doutores da lei puseram-se então a criticar os discípulos de Jesus e perguntaram-lhes: por que é que comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus então respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. E Jesus, eu achei esta ponte que fiz entre o verso 12 e aquilo que Jesus diz aqui nos versos 27
até 32. Muito interessante também para podermos entender aquilo que Jesus está a dizer aqui. Este homem, Levi, nós podemos ver a sua história mais completa descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e lá, recorrendo a Mateus, nós percebemos que é o autor do Evangelho de Mateus. É Mateus que está ali. E ele era um cobrador de impostos. O que é que se passava? Os cobradores de impostos eram mal vistos pela sociedade em geral, numa sociedade judaica, por assim dizer. Porquê? Porque eles eram funcionários, eles faziam parte do povo judeu, mas eram funcionários que trabalhavam para o Império Romano. E a função que eles tinham era coletar os impostos. O Império Romano, como qualquer império, quando dominava pela força qualquer região, e nós podemos visionar o Império Romano todo ali na parte do Mediterrâneo, na parte do Crescente Fértil, e percebemos que Israel estava no Império Romano. Os romanos, eles chegavam e eles começavam a cobrar impostos. As pessoas que trabalhavam do seu trabalho tinham dinheiro e esse dinheiro eles tinham que dar uma parte ao Império. E era assim que o Império iria acabar por enriquecer e depois também acabar por ter dinheiro para tantas guerras que eles fizeram para tentar dominar aquilo que foi o Império Romano, que nós sabemos, a nível de história. E aquilo que era uma prática muito comum nos cobradores de impostos era o seguinte: eles, porque tinham acesso a dinheiro, e aquilo não havia um controle assim muito grande entre aquilo que era pedido ao povo, simplesmente o que era falado em relação ao governador, por assim dizer, do representante do Império Romano naquela região, que nós temos alguns relatos de alguns homens, que, por exemplo, Pilatos era um dos representantes do Império Romano ali naquela zona onde Jesus estava, e eles diziam: olha, vocês têm de cobrar 100 euros, denários ou outra moeda qualquer. E o que é que os cobradores de impostos faziam? Eles cobravam 150. Eles chegavam às contas com o governador romano, eles entregavam os 100 e os 50 ficava para eles. Até eles conseguiam ter um estilo de vida muito abastado. Porquê? Porque eles roubavam o povo. E mesmo se o povo descobrisse, eles estavam sempre a fazer a prática da cobrança dos impostos acompanhados de soldados romanos. Que nós sabemos que os soldados romanos eram muito fortes e o Império Romano foi, se não o maior da história, um dos maiores. E foi pela força que eles conseguiram dominar muitos dos povos. Então, os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelos seus pares, pelos seus compatriotas, porque eles acabavam por... Eu imagino que a máxima deles fosse: isto é um salve-se quem puder. E eu vou tentar tirar o meu dinheiro, não é? Vou pagar ao Império Romano aquilo que tenho que pagar, mas vou ficar com algum, para se as coisas correrem mal, ficar com dinheiro também. E Mateus, sendo um homem rico, por causa de roubar aos outros, ele poderia, de certa forma, manter-se com o estilo de vida abastado que tinha. Mas ele vivia um pouco à margem da sociedade também, porque as pessoas olhavam para estes cobradores de impostos como sendo pessoas mesmo más. Publicano vem de um funcionário público que servia esta parte do Império Romano para coletar impostos. E esta palavra publicano, sendo um funcionário ao serviço do Império, logo aí trazia algum tipo de lepra. Estão a perceber? Algum tipo de afastar. Porquê? Porque era alguém que, sendo judeu, estava a trabalhar para o inimigo. Então eles não queriam se relacionar. Essas pessoas eram colocadas de parte. A questão é que não é comparável com alguém que tinha lepra. Porquê? Porque Mateus e alguns publicanos tinham dinheiro. E o dinheiro sempre pode influenciar de alguma forma o meio que o rodeia. Mas é interessante ver que, para além daquilo que é dito que é publicano, eles também acrescentam a palavra pecador. Então estas pessoas eram vistas pelos líderes judaicos como pecadores, porque roubavam e acabavam por fazer esta ponte com o Império Romano, com aqueles que dominavam, os dominadores ali. Mas aquilo que nós vemos no verso 28, apesar deste estilo de vida abastado de Mateus, diz que ele, deixando tudo, ele seguiu Jesus. Ou seja, à semelhança da atitude de Pedro, Tiago e João, os pescadores que diante de uma boa pescaria deixaram tudo e seguiram Jesus, aqui nós vemos Mateus a fazer o mesmo. Mateus deixa aquele estilo de vida e começa a seguir Jesus.
E aqui eu quero chamar a atenção para este desprendimento que há dos bens materiais de alguém que é chamado para seguir Jesus. É quase inerente, irmãos. Esta chamada de Jesus não significa que nos tempos de hoje nós temos que vender tudo o que temos e seguir Jesus. Se Deus nos pedir isso, temos de fazer. Mas não viver de uma forma tão dependente dos recursos desta terra, porque os recursos desta terra é Deus que domina, é Deus que trata. E Pedro, Tiago e João sabiam que o mesmo Senhor que tinha feito aquela pescaria poderia fazer outras muitas mais. E Mateus, olhando para aquilo que seria já a fama de Jesus, ele decide também, eu não quero seguir esta vida, eu quero seguir Jesus. E Mateus oferece um banquete a Jesus, onde convida muitos dos seus colegas de trabalho para ir a esse banquete. Interessante esta metodologia de evangelização que Mateus usa também, de chamar os colegas de trabalho para tomar uma refeição e estar ali na presença de Jesus. É uma boa dica para nós, podermos chamar colegas de trabalho, familiares ou outras pessoas amigas, para vir comer na nossa casa e depois aí apresentarmos Jesus. Jesus está lá, na nossa casa também. Na continuação da passagem, existe um diálogo entre os fariseus e Jesus, e vamos ler. Fizeram-lhe ainda outra pergunta. Antes de avançar para esta outra pergunta, eu quero chamar a atenção para aquilo que Jesus diz aqui no verso 31. Jesus então respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Mas é muito importante nós percebermos aquilo que está inerente aqui nesta afirmação de Jesus. Às vezes ficamos a pensar, mas não é fácil lidar com estas pessoas que só dão problemas, pessoas que acabam por ter problemas graves na vida, ou mesmo problemas de drogas, problemas que nós nos envolvendo, acabamos por nós próprios também ter muito trabalho para fazer. Às vezes preferimos, está sossegado, eu já tenho muita coisa para fazer, eu vou levar a minha vida e tenho a minha família também para tratar. Pois, irmãos, se Deus nos coloca pessoas dessas com quem nós lidamos, é porque Ele está a dizer, olha, eu vim para esse tipo de pessoas. Para as pessoas que têm lepra. Para aqueles que são rejeitados, que são cobradores de impostos, que são rejeitados da sociedade. E nós temos que lutar contra esta acessão de pessoas que fazemos de, na nossa mente, rapidamente perceber, ok, se eu lidar com esta pessoa, eu vou ter vantagem para mim ou não? Não, nós devemos pensar, eu ao lidar com esta pessoa, o reino de Deus vai ter vantagem? No sentido de que é mais uma alma que se vai entregar a Jesus. Se essa pessoa acaba por experienciar connosco a mesma coisa que experiencia com o mundo lá fora, nós não podemos fazer diferença. Somos iguais. Nós temos de parar de ter este amor interesseiro, esta vantagem que o mundo nos coloca de vais ganhar alguma coisa, então vai e dá-te ao trabalho. Não vais ganhar, inventa alguma desculpa. Porque Jesus, é claro, Ele diz que veio para os doentes. E nós temos que olhar à nossa volta e perceber com quem é que nós nos estamos a relacionar que são doentes, que estão doentes. Eu não acredito que o irmão diga, ninguém, à minha volta está tudo saudável. Irmãos, com esta pandemia, então, isto veio agravar muito mais as doenças mentais. As pessoas acabam por andar quase em piloto automático, trabalho de casa, casa de trabalho, e depois enchem a cabeça com entretenimento que não leva a lado nenhum. As pessoas estão doentes. E mesmo aquele que pensa que está são, ainda não foi a consciência de perceber que está muito doente. Então é preciso nós abrirmos os olhos, estarmos em sintonia com Deus, para que Deus possa falar ao nosso coração. Aquele teu contacto, aquele teu colega de trabalho está doente e ele já teve uma conversa contigo. Ele diz que está quase a divorciar-se da mulher. Ele diz que não consegue educar o seu filho adolescente. Ele diz que sai do trabalho e vai, em vez de ir para casa, vai para o bar beber. Isto são alertas. Nós podemos agir com lepra ou tirar do nosso tempo e sermos usados por Deus para a salvação daquela pessoa. Daqui a pouco já vou falar mais disto.
Verso 33. Fizeram ainda outra pergunta. Por que é que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam tantas vezes e fazem orações? E os teus discípulos comem e bebem. Parece que os discípulos de Jesus gostavam de farra e de festa. Jesus respondeu com outra pergunta. Poderão obrigar os convidados de uma boda a jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Lá virá o tempo em que hão de jejuar, quando o noivo lhes for tirado. É interessante ver aqui Jesus, ele diz, o noivo, eu estou cá agora com eles. Vamos a usufruir da minha presença. Virá o tempo em que eu me vou embora e eles terão tempo de jejuar. Agora que eu estou cá, vamos festejar o facto de eu estar aqui. Não há mal nenhum em festejar. Eu estou aqui com eles. Vamos aproveitar a minha presença. Jesus apresentou-lhes depois, verso 36, a seguinte parábola. Ninguém corta um bocado de roupa nova para o cozer em roupa velha. Se fizer isso, estraga a roupa nova e o remendo não vai ficar bem na roupa velha. E ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas, porque o vinho rebenta-as, perdendo-se desse modo o vinho e as vasilhas. Portanto, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas, e ninguém deseja beber vinho novo depois de ter bebido do velho, pois acha que o velho é melhor. Os fariseus, os doutores da lei, que orientavam o povo judaico naquilo que era a sua prática religiosa, na sua vida de religiosidade, quando Jesus lhes dá estas parábolas, eu não sei se eles entenderam bem aquilo que Jesus estava a dizer. Jesus, quando fala do vinho velho e do vinho novo, ele está-se a referir àquilo que é a antiga aliança e a nova aliança. Os odres, onde o vinho era colocado, eram feitos com o couro de cabra e usados como recipientes para líquidos. Se fossem enchidos com vinho novo, os odres velhos perderiam a sua elasticidade e estouravam quando o vinho fermentasse. E era isto que Jesus se referia. Mas usando esta parábola, a lição que Jesus queria dar é que neste novo ensino da graça de Cristo, de estar em contacto com os leprosos, de acolher aqueles que eram os pecadores, que eram os cobradores de impostos e outros, este ensino da graça não poderia ser contido dentro de velhas formas de lei, que acabava por rejeitar mais as pessoas do que abraçá-las e trazê-las em graça e em amor, em misericórdia. E é isto que Jesus diz. Que estava a começar ali uma nova etapa, uma nova fase. A lei que deveria ser em conta também, que deveria realmente ser praticada, mas não é aquela questão da lei em que os fariseus eram tão mesquinhos com a lei, em que eles falavam, lá de partes, em Mateus e em Lucas, nós vemos em que eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, tantas leis pormenorizadas, mas depois, quando era para agir em graça, em misericórdia, em favor daqueles que clamavam por misericórdia, eles rejeitavam, eles aplicavam a lei e acabavam por rejeitar pessoas que estavam realmente sedentas do Evangelho, que estavam realmente a necessitar de Deus na sua vida. Na nova aliança prevalece a graça, ou seja, a salvação não vem pelo praticar a lei, mas sim pela obra e graça de Jesus Cristo. Depende de Jesus Cristo a nossa salvação, não da prática da lei. Não é porque eu vou praticar todos os aspectos da lei, praticamente é impossível, irmãos. A lei serve para nos mostrar a nós próprios que nós não conseguimos chegar lá sozinhos. Não conseguimos, é impossível. Nós precisamos da salvação de Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez por nós, pela obra da sua graça de salvação. Jesus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço. Tornou-se aquilo que a Bíblia diz propiciação, substituição no nosso lugar. É como que Deus, ao olhar para nós, verificando que nós depositamos a nossa fé de uma forma individual, num relacionamento com Deus individual, depositamos a nossa fé, crendo naquilo que Jesus fez, mesmo sem ver, nós cremos e depositamos a nossa confiança em Jesus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que somos completamente desgraçados diante de Deus por causa do nosso pecado. Reconhecendo isso e pedindo perdão a Deus, Deus aceita o nosso arrependimento, o nosso perdão e olha
com as lentes de Jesus. Está pago. Não fomos nós que morremos, foi Jesus que morreu. E Jesus, ao morrer, ele liberta-nos da consequência daquilo que era a consequência do pecado, em termos diretos, no que toca à nossa eternidade no inferno ou no céu. Jesus alcançou para nós a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas com Jesus a morrer no nosso lugar, esse salário foi pago. Está pago. Foi as palavras de Jesus na cruz. Está pago. Está consumado. Por isso, Deus aceita e Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, voltando ao versículo número 12, e aqui nós vamos voltar ao versículo 12. Aquele homem com lepra, Jesus lida com ele. Há uma outra passagem, Romanos 2:11, não precisam de abrir, mas é muito claro, diz, pois Deus não faz distinção de pessoas. A graça do Senhor é para alcançar todos. Não há aqui uma distinção. Vamos ler Tiago 2, de 1 a 13. Vamos abrir, por favor, irmãos. Tiago, o livro de Tiago, um livro muito prático. Vamos ver a forma como Tiago pede aos seus leitores desta carta para eles lidarem com outras pessoas, a forma como eles deveriam orar. É escrito para judeus. Tiago fala no contexto da sinagoga. Diz assim, Tiago 2, de 1 a 13, diz assim: Meus irmãos, pela fé que têm em Jesus Cristo, nosso glorioso Senhor, não tratem as pessoas com medidas diferentes. Imaginem, por exemplo, que entram dois homens na vossa sinagoga, ou na nossa igreja, por exemplo. Um com anéis de ouro e ricamente vestido, e outro pobre e muito mal vestido. Dirigem-se ao que vem ricamente vestido e dizem-lhe, senta-te aqui no lugar de honra. Depois dizem ao pobre, tu, fica aí de pé, ou senta-te no chão junto ao meu estrado. Não veem que desta maneira estão a fazer diferenças entre pessoas e a julgá-las por critérios errados? Ouçam bem, meus queridos irmãos. Como sabem, Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos do mundo para lhes dar a riqueza da fé e os fazer herdeiros do reino que Ele prometeu a quem o ama. No entanto, desprezam os pobres. Mas não são, porventura, os ricos que vos oprimem e que vos levam a tribunal? Não são eles que blasfemam contra o maravilhoso nome que foi invocado em vosso benefício? Portanto, procedem bem se cumprirem o mandamento fundamental do reino, que está na Escritura: amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Mas se fazem diferença entre as pessoas, isso é pecado. E a lei de Deus condena-vos como transgressores. Pois aquele que cumpre os mandamentos da lei, mas despreza um só deles, é como se os tivesse desprezado a todos. Deus que disse, não cometerás adultério. Também disse, não matarás. Se matares alguém, ainda que não cometas adultério, tornas-te transgressor da lei. Portanto, devem falar e viver como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Será julgado sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. No dia do juízo, a misericórdia é que vence. Irmãos, tão claro. A nossa vida como crentes, como filhos de Deus, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, tem de ser uma vida de misericórdia. Nós gostamos muito que Deus tenha misericórdia para connosco. Gostamos. Graça, amor. Nós somos os primeiros a dizer estes atributos de Deus. Mas no momento em que é preciso agir em graça, em amor e em misericórdia, por aquele que nos ofendeu, por aquele que tem lepra, e entendam lepra, não estamos a viver no tempo de Jesus, estamos a viver hoje, não é? Entendam lepra com tudo aquilo que o impede de lidar com a pessoa. Na sua cabeça você começa a pensar, nós estamos no passeio e lá ao fundo, porque nós temos uma boa visão, nós reparamos que vem aquela pessoa lá e nós atravessamos a estrada para o outro lado. Porque não queremos nos dar ao trabalho.
Ainda mais quando acontece isso no contexto de igreja, irmãos. Não pode acontecer. Jamais poderemos lidar como Tiago faz esta observação aos judeus. Jamais vocês podem lidar com alguém que vem muito bem vestido, com sinais de riqueza exterior e dar-lhe um lugar de honra. E alguém que vem mal vestido ou vestido como um mendigo e dar-lhe um lugar mais escondido. Não pode. A igreja deve ser um local de inclusão social. Que até aqui até os mais desfavorecidos deverão se sentir em casa. Deverão se sentir aceites. Tal e qual como eles são. Deverão sentir-se incluídos, não excluídos. Jamais poderemos ter uma postura ou uma atitude de rejeição para com quem quer que seja. Atenção, irmãos, isto não significa que nós vamos concordar com tudo na vida daquela pessoa. Há que fazer aqui uma distinção entre aquilo que é um estilo de vida pecaminoso, que tem de haver da nossa parte, observação, e da parte do Espírito Santo, trabalho para haver uma mudança de vida. Tem de haver e vai haver certamente da parte do Senhor. Mas jamais poderemos negar a qualquer pessoa o amor ao próximo. O amor de Deus que nos alcançou em primeiro lugar. O amor de Deus nos alcançou. E nós estamos gratos por isso. Quando cantamos, quando louvamos ao Senhor, estamos gratos porque o amor de Deus nos alcançou. Pois nós temos também de, com esse mesmo amor, alcançar outros para Cristo. O amor ao próximo tem de ser uma das imagens de marca da Igreja de Cristo. A Igreja que ama. A Igreja que está pronta para restaurar. A Igreja que se dá ao trabalho de levar aquela pessoa a uma intimidade com o Senhor. A Igreja que se dá ao trabalho, que usa os seus recursos, que estimula o amor para restauro espiritual dos doentes que chegam até nós. Então jamais nos podemos queixar de quem quer que seja que entre naquelas portas da igreja. Porque se a pessoa entrou ali, se algum leproso entrou ali, é porque Deus pensa que nós temos condições de o levar à cura espiritual. Versículo 12, continuando. Mal viu Jesus, inclinou-se até ao chão e pediu-lhe. O leproso viu Jesus, inclinou-se até ao chão e pediu-lhe: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Versículo 13. Jesus tocou-lhe e disse: Quero sim. Imaginem, tocar no leproso. Quero sim, fica curado. E ao dizer isto, a lepra deixou-o. Mais uma vez, a autoridade de Jesus é manifestada em termos físicos. Jesus fala e há cura. Há operação de milagres. Jesus tem poder para curar. Não há dúvida que Jesus tem poder para curar. Seja qual a doença que tu estejas a passar, seja qual o mal, Jesus quer curar-te. Ele quer intervir. Ele tem poder para curar. Mas lembrem-se daquilo que eu falei, salvo erro, há 2 semanas. Ele cura somente se Ele quiser curar. Porque pode acontecer que tu, padecendo dessa necessidade, seja mais vantajoso para o teu crescimento espiritual Deus não te curar. Então nós temos que aceitar isto. Nós temos que aceitar que depois de orar, depois de jejuar, depois de seja qualquer coisa que façamos, mesmo assim não estamos curados. Temos de confiar de que Deus sabe todas as coisas. E de que se Deus não libertou cura, se Deus não curou, é porque Ele tem um interesse maior que supera o interesse da cura física. E nós temos de confiar nele. Temos de depositar a nossa confiança nele, dizendo: Senhor, eu aceito. Porque tu sabes todas as coisas e, acima de tudo, tu me amas de uma forma imensa. Nada é comparável ao amor. Nada nos pode separar do amor de Deus. Então, se tu não trouxeste cura, é porque tu estás interessado num outro cenário que é mais vantajoso para o meu crescimento espiritual. E é isso que Deus quer.
Há aquela passagem que diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que vale o homem ser curado fisicamente quando perde a sua alma. Se é por meio da doença que tu vais encontrar Cristo e a salvação, que seja pela doença. Mas isto é preciso ter maturidade espiritual, irmãos. Jesus quer nos curar, mas agora eu passo aqui da lepra física para aquilo que é a lepra espiritual. Doença espiritual. Um mal que nós temos devido às nossas ações, devido àquilo que nós fazemos, devido àquilo que Adão e Eva fizeram, mas que se eu estivesse no lugar deles faria igual. Porquê? Porque eu faço todos os dias. Uma lepra que nos pode levar à morte eterna. Somente Jesus tem poder para nos curar dessa lepra. Para nos libertar dessa maldição que é o pecado. Para nos dar a cura e dar vida que dura toda a eternidade. O que precisamos para obter essa cura? Fazer exatamente aquilo que o leproso fez. O que é que ele fez? Pediu para ser curado. E se ainda não alcançou esta cura espiritual, no sentido em que ainda não reconheceu que é pecador e que precisa de Jesus para obter a salvação dos pecados, peça a Deus isso. Ore. Com as suas palavras, a obra está feita. A obra foi feita por Jesus na cruz. Jesus alcançou vitória na cruz. Mas aquilo que é preciso fazer em Romanos, está lá escrito, Romanos 10, 9 e 10, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então declara isso. Declara: Senhor, eu quero reconhecer que sou pecador, eu quero aceitar o teu perdão, esta obra que tu fizeste na cruz, eu quero me entregar a ti. A forma como nós temos de pedir esta cura desta lepra espiritual é arrependermos dos nossos pecados, da nossa forma de vida antiga que desagrada a Deus, seja ela qual for. Pedir perdão a Deus por isso e entregar a nossa vida a Jesus, reconhecendo que a sua morte de cruz foi o suficiente para nos salvar dos pecados e ter paz com Deus. Se por meio das tuas palavras disseres isso a Deus, Ele cura-te e traz-te uma nova vida limpa. E a partir deste momento há uma nova vida. Eis que tudo se fez novo. Há um novo nascimento. Há uma limpeza. Queres fazer esse pedido a Deus? Fecha os teus olhos neste momento. Baixa a tua cabeça. E fala isso com Deus. Provavelmente já fizeste esta oração de entrega ao Senhor, mas renova algum tipo de voto com Deus. Renova esse voto com Deus. Dizendo: Senhor, tu sabes que eu tenho tido um estilo de vida que, apesar de eu ir à igreja, tenho estado afastado. Não tenho tido intimidade contigo. Eu quero voltar a ter essa intimidade contigo. Quero voltar ao primeiro amor. Deus, Ele está pronto para te ouvir. Deus está pronto para te acolher. Independentemente do mal que tu sofras, seja lepra, seja outra coisa qualquer, Deus está pronto para te limpar e recomeçar de novo. Deus quer, Deus deseja isso. Mas Ele também está à espera que tu peças. Que tu digas: quero. Quero. Senhor, eu quero te entregar todas as pessoas aqui neste momento. Tu sabes o coração de cada uma delas, tu conheces melhor do que ninguém. Sabes o que as pessoas, todas elas, têm feito no seu dia-a-dia. E, Senhor, nós não estamos aqui numa posição de julgamento, até porque não temos autoridade para isso, Senhor. És tu quem julgas. Nós estamos aqui a passar uma mensagem de graça, de misericórdia e de amor,
Porque eu reconheço, Senhor, que para eu estar pronto para ser misericordioso, eu tenho de ser alcançado pela Tua misericórdia. Porque pela minha força não vou conseguir, Senhor. Para eu alcançar outros com o Teu amor, eu tenho primeiro de ser alcançado pelo Teu amor, pela Tua graça. E eu quero neste momento, Senhor, que Tu tragas, libertes graça, amor e misericórdia a todos nós que estamos aqui, Senhor. Tu possas trazer isto à nossa vida para que nós possamos nos sentir livres de amar o próximo, livres de estender esta graça, esta misericórdia aos outros. E os outros possam encontrar aqui no nosso meio um porto de abrigo, um ponto onde eles podem ser eles próprios, entregarem-se com as suas fragilidades, com os seus erros, entregarem-se a Ti, Senhor, para os restaurares da mesma forma que nos restauras a nós. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Restaura a vida deste momento de quem Te está a pedir, Senhor. Quem está a proferir estas palavras, que Tu possas vir e possas restaurar. Já a partir deste momento, restaurar. Para que possa haver uma nova vida, uma vida rumo à santificação. Rumo a um estilo de vida onde nós somos agentes do Teu reino para a implementação daquilo que é o Teu reino. E o Teu reino está completamente associado àquilo que é a graça, a misericórdia e o amor que Tu estavas a espalhar ali naquele momento com aquele homem leproso e com Mateus Levi, aquele cobrador de impostos que era rejeitado também pela sociedade. Senhor, estamos diante de Ti. Esperar que Tu possas fazer em nós uma grande obra, Senhor. Usa-nos. Usa-nos. Dá-nos capacidade, sabedoria e usa-nos para que outros possam ser incluídos no Teu reino, Senhor. Entregamos isto tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Só terminando, faltam só 2 versículos para terminar, o 14 e o 15. Diz: mas Jesus deu-lhe a ordem para não contar a ninguém o que se tinha passado e acrescentou: vai, mostrar-te ao sacerdote e oferece a Deus pela tua cura o sacrifício que Moisés mandou para lhe servir de prova. Era interessante ver esta postura de Jesus, de que Jesus não queria ser seguido pelo aquilo que ele podia oferecer através de algo visível da cura, mas queria que os seus seguidores o seguissem de uma forma genuína, não com alguma coisa que pudessem ganhar por intermédio dele. Imaginem que aquele leproso, que era conhecido pelas pessoas, sair e dizer: fui curado, fui curado. E as outras pessoas: epá, fui curado, podemos ganhar alguma coisa seguindo Jesus. E não é esta a forma que Jesus queria que o seguissem. Depois nós vemos ali o costume de um leproso, quando fosse curado, oferecer um sacrifício no templo, para que o próprio sacerdote pudesse testificar, porque era uma espécie de médico, pudesse testificar realmente que aquele homem teria sido curado e poderia ter sido introduzido novamente na sociedade. E isso vemos em Levítico 14, essa lei. E é aquilo que acontece, né? Quando nós somos restaurados por Deus, nós depois encontramos aqui uma sociedade onde nós podemos usufruir daquilo que é o amor. Pelo menos é isso que se tenta fomentar. Versículo 15, para terminar: entretanto, a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais, de modo que muitas pessoas iam para o ouvir e serem curadas destas doenças. Mas Jesus procurava lugares isolados onde ficava em oração. Irmãos, Jesus resiste à fama que o acompanha por causa dessas manifestações de poder. Pode até ser que Deus te use muito para tu poderes trazer muitas pessoas para o reino de Deus. Cuidado. Resiste a esta fama. Esta fama que vem, que começa a achar que tu és muito importante. Tu fazes muita coisa para Deus. Tu és imprescindível. Tu és fantástico. Tu tens muitos dons. E aquilo começa a subir à cabeça. E depois começa a haver uma distância. Não, começa a haver a acessão de pessoas. Não, eu sou especial. Eu sou evangelista. Eu sou presbítero, pastor. Eu sou bispo. E depois há uma distância. Começa a ser criada uma distância. Faz aquilo que Jesus faz. Vai para um lugar isolado e permanece em oração. Permanece em oração. Amém, irmãos?